O meu encontro com a Cláudia foi uma das coisas mais engraçadas da minha vida. Porque eu era ator de teatro de grupo, teatro de pesquisa. Eu era muito bicho grilo e amava esse lugar. E amo até hoje. E aí eu lembro que uma amiga foi me assistir num espetáculo. E ela falou, Leandro, caramba, você é muito bom. Por que você não tem um agente, uma empresária? E eu lembro que eu dei risada pra caramba. Eu falei assim, existe isso no Brasil? Agente, empresário. E ela me levou para conhecer a Claudinha me entrevistou, a gente bateu um papo. E foi uma das coisas mais engraçadas da minha vida, porque ela me deu um choque de realidade. Eu sentei em frente a ela e ela começou a falar, ó, o mercado é assim, pá, 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 pá. E eu achando assim, ela me jogando umas verdades, até certo ponto duras, assim, que eu precisava escutar naquele momento. E foi maravilhoso, saí encantado. Eu falei assim, caramba, que legal. Eu saí com o sentimento de que uma nova aventura tava pra começar, assim, sabe? E de fato, desde que eu conheci a Claudinha, o meu universo se modificou. Com expressividade de arte, veja só, embora a Claudinha seja muito de mercado, ela me provocou dentro da minha própria potência artística, em produções próprias, em lugares muito meus. Ela olhou pra mim, o que eu acho mais bonito ela olhou pra mim e entendeu um lugar de potência. Desde que eu conheci a Cláudia, porém, tudo foi mais voltado para o audiovisual e eu acho que tá ocupando quase que 100% da minha produção. Sinto saudades do teatro, mas eu encosto a cabeça no travesseiro e neste momento o que eu sonho é audiovisual. Quando eu conheci a Cláudia, eu já pensava, eu já escrevia para teatro, eu já tateava ser diretor também, mas o que eu acho muito legal dessa vivência de anos que eu tenho com a Claudinha é que ela olha para mim enquanto artista. E ela foi entendendo que outras potências poderiam ser desenvolvidas em mim. E eu acho que eu sou muito completo hoje em dia com essa tríade de escrever, de dirigir e de atuar, que é o que eu mais amo. O lugar da escrita para mim vem do intuito de contar histórias. Eu amo contar histórias. Eu descobri isso. Antigamente eu entrava em conflito sobre o que eu estava comunicando. Eu escrevia meio escondido, ou eu dirigia escondido, porque eu falava assim, não, eu sou ator. Todo mundo precisa me enxergar como ator, o mercado precisa me enxergar como ator. Se eu começar a dirigir, vão achar que eu sou diretor, não sou diretor. Então, eu fiquei fazendo isso nas sombras por um bom tempo. Até entender que foda-se. Que, tipo, eu amo contar histórias. Seja em qual veículo for, eu sempre amei escrever. Eu, de criança, ganhava concurso de poema, eu tinha vários troféuzinhos de literatura, de contos que eu escrevia, sempre foi um lugar muito meu, mas que eu não desenvolvia. E quando eu entendi, principalmente, que eu poderia juntar todas as áreas, eu poderia escrever para mim, eu poderia dirigir produções que eu estava escrevendo e me exercitar em lugares mais múltiplos, e eu vi a felicidade que hoje em dia eu tenho, por conta disso, tipo um negócio indescritível. O meu primeiro input sempre foi como ator. Eu comecei a dirigir ou a escrever muito para mim, ou para colegas que estavam ao meu redor, sobre produções que eu estava com muita vontade de desenvolver. Porque o mercado te chama para alguns papéis específicos, que eu adoro fazer, mas que são dentro de uma lógica de produção que gira em torno de lugares muito parecidos. Eu fui mudando de perfil, então eu fui acompanhando. Eu era um moleque engraçado, que era meio jovem, aí eu comecei a ficar um pouquinho mais velho. Até dentro da publicidade você começa a entender teus perfis, né? Eu comecei fazendo Pepsi, propaganda engraçada, de skatista, de tal, aí você começa a pegar o jovem adulto, aí acabei de fazer um tio, que eu dei risada pra caramba, falei, caraca, eu virei tio. Eu tô na beirinha já de virar pai, né? Então a publicidade vai, e o mercado e as produções vai toreando um pouquinho para onde as coisas vão. Então eu comecei a ter a necessidade de fazer produções que me desafiassem como ator em lugares diferentes. Foi por isso que nasceu essa coisa da escrita também,
E hoje eu desenvolvo um trabalho como diretor e como roteirista de locais independentes. Eu escrevi um livro chamado Oliver, que é um pouco da dramaturgia do espetáculo que estreou no MIS, que é um universo em que ele é meio ficcional, num sentido quase uma ficção científica, assim, uma coisa meio maluca, mas basicamente é a história de um homem que se apaixona pela vizinha e ele começa a virar um stalker e começa a estudar a vida da vizinha de maneira ali nas sombras. Eu que me constituí ator, são prazeres diferentes, né? Quando eu vejo uma pessoa assistindo um filme meu, que me manda um recado, caramba, assisti seu filme, obrigado pelo tal, ou lendo meu livro, são prazeres muito particulares e muito gostosos. Foi legal, assim, essa aventura de escrever um livro e que já está gerando desdobramentos. O Oliver está em desenvolvimento para se tornar um romance, uma trilogia, para ser lançado também em livros e tal. Então é divertido esse lugar. O Socialmente nasceu assim. Eu gosto de trabalhar como estrutura de sets verticais, em que, mesmo eu na figura de diretor, eu converse com as pessoas ao redor e que a gente construa a obra juntos. Gosto desse tipo de metodologia e construí um curta chamado Fisherman, desta maneira. O Fisherman rodou festival e foi meu primeiro curta mais sério e dentro dessa linha de pesquisa que eu queria fazer, e caiu na mão de um cara grande. Por questões éticas eu não vou falar quem é. Um cara grande do mercado que se encantou com o Fisherman, falou, cara, eu quero produzir seu curta, que coisa legal, tal. Você tem outros produtos? Eu falei assim, eu já estava na época desenvolvendo o roteiro de um longa-metragem, que na época se chamava Grande Mentira, que depois trocou para o nome de Socialmente, mas que na época chamava Grande Mentira. Eu falei assim, eu tenho este produto aqui, e este cidadão se encantou. Falou, caraca, velho, vamos fazer esse filme, que animal. E na época eu convidei esta pessoa para ser o diretor do filme, porque eu estava escrevendo para eu atuar. Em uma semana, a gente estava no escritório de uma grande produtora e distribuidora e, de maneira muito fácil, nos foi ofertado uma quantia grande para a produção desse filme. Então, Socialmente nasceu aí, com outro diretor, comigo como protagonista, com muito dinheiro envolvido e que começou a se desenvolver e que um elenco global, estelar, grandes nomes, grandes influencers, começaram a se juntar no elenco e começou a crescer de proporção. E é muito louco, porque eu não tinha uma grande experiência de mercado para entender contratos, para entender se eu estava me metendo num lugar legal ou não. E com o passar do desenvolvimento do projeto, ali, uns 2 ou 3 meses, que eu ia quase todos os dias ali trabalhar no desenvolvimento desse projeto, eu comecei a notar que existiam algumas coisas não tão legais. E quando eu questionei sobre essas coisas de contrato não tão legais e só pedi para minha agente ler, porque a Claudinha, houve um rompante que eu falei, caraca, tô me metendo numa cilada. E aí eu pedi para a Claudinha só ler o meu contrato e informei essa pessoa. Ele explodiu e eu percebi que eu estava num local não muito legal, entendi que eu estava caindo numa cilada, de que o intuito dele era mesmo roubar meu filme, tanto que ele ficou muito bravo comigo, porque a minha agente só queria ler o contrato, e no dia seguinte ele me ligou, que pena que eu não gravei essa conversa, ele me ligou falando, já fui na Ancine, roubei teu filme. Troquei o nome do protagonista, me processa aí. Eu não acreditava, eu falei assim, não é possível que existam pessoas assim no mundo. Então eu tomei um tombo que eu falei, danou. Eu entrei em depressão muito, assim, fiquei na cama chorando, tipo, semanas. A Claudinha tentando me resgatar e os amigos tentando me resgatar. Entramos como advogada para entender qual que seria o melhor cenário. E aí foi que eu entendi as minhas ingenuidades, assim. Por mais que a gente tivesse trocas de e-mail com ele falando,
cara, obrigado pela oportunidade de você me convidar para eu dirigir o teu filme, por mais com todas as provas, 3 meses de prova de contato. A advogada olhou para minha cara, olhou para a cara da Claudinha e informou a gente, falou assim, tem certeza? Porque cabeça de juiz a gente não sabe. Ele mudou o nome do filme, mudou o nome do protagonista e mudou algumas características. Se ele gostava de morango, mudou para uva. Então, não dá para saber se a gente tem ganho de causa, embora esteja ridículo aqui a quantidade de provas que a gente tem. E ela, analisando a advogada, ela olhou e falou assim, Leandro, ele queria roubar teu filme desde o primeiro minuto. Ele não era um cara legal. Ele não é, definitivamente, um cara legal. E aí, a advogada teve uma ideia. Falou assim, tá, ele tá afirmando que o filme de vocês é diferente, né? Então, por que a gente não faz um documento que ele assine, a gente obriga ele a assinar, de que de fato os filmes são diferentes? Eu falei, ótimo, porque eu não queria entrar num embate jurídico que ia terminar de consumir a minha sanidade mental. Ele assinou e neste momento o filme volta pra mim. Ele fizesse a copiazinha dele e o filme volta pra mim. E aí os amigos me abraçaram, Claudinha me abraçou, todo mundo falou assim, vamos fazer esse filme. Eu fui pra figura de direção, chamei um ator para ser o papel que eu faria, e a gente começou a pré do filme, e foi um dos momentos mais lindos da minha vida, porque o filme foi muito low budget, só que você assiste o filme hoje em dia e não parece low budget, porque a gente ganhou tudo. Essa história foi vazando pro mercado, e atores, produtores, galera de maquinária, locadoras, começaram a me ligar para emprestar equipamento, set, locação, gente querendo atuar de graça dentro do filme. Se tornou uma comoção linda e pública. E foi assim que nasceu Socialmente. Eu, enquanto diretor, não imaginava dirigir esse filme. E a gente ergueu esse filme do dia pra noite. E o filme estreou, tá? No Prime hoje em dia. Estreamos no Belas Artes. O filme fez... Por mais que a gente não tivesse patrocínio, nada... o filme está cumprindo aí uma cauda longa muito legal, a gente rodou festivais internacionais, ganhamos como The Best Documentary no International Documentary Film Awards, porque o filme é um documentário ficcional, então a gente ganhou prêmios muito importantes, então foi um sonho, set horizontal, com muito respeito, com artistas que eu admiro ao meu lado, então não é o meu filme, é o nosso filme, construímos esse filme coletivamente. Então, com Claudinha, que eu sou grato infinitamente até hoje como colaboradora, a gente fez o filme a muitas mãos e não tem preço, não tem preço. E quanto ao filme dele, virou série e tá no Disney+. O que eu tô pensando agora é continuar a linha de desenvolvimento de produtos independentes, isso como diretor e como roteirista. Estou escrevendo um podcast ficcional, estou numa pré de um filme também, tenho surpresas que eu não posso falar ainda porque está ainda nas fases de desenvolvimento, mas que são coisas legais, assim. E como ator, a busca é contínua, a busca é constante, busco maneiras, claro, de construir um pouquinho melhor a minha carreira, de me inserir no mercado mais mainstream, mais pop, que é um universo que eu gosto também, de maneira sustentável. De maneira que eu possa mostrar o meu trabalho, que tipo de ator eu sou, amo trabalhar linguagens diferentes, o mercado me vê muito como um ator cômico e eu sou um ator cômico, gosto deste lugar, mas também venho de um lugar de teatro de, sei lá, de pesquisa sobre Guimarães Rosa, sobre o universo sertanejo, sobre grandes dramas, sobre linguagens diferentes. Então, o meu objetivo deste momento é mostrar para o mercado que eu tenho um range grande, que eu consigo dar conta de papéis complexos e que essas produções podem confiar em mim, que vai dar bom, prometo. O apelido que eu dou pra Claudinha é Fada. Por quê? A Claudinha tem uma fama no mercado e entre os próprios atores de ser uma mulher muito difícil, muito direta, que fala as verdades na sua cara e que é isso aí. Eu acho que é isso mesmo.
Claudinha, ela é muito direta comigo, muito direta e muito honesta. Só que eu fui entendendo muito cedo que isso é uma forma de carinho. Eu chamo ela de fada porque eu entendi cedo que era pro meu bem. Por mais que ela falasse coisas muito duras. E eu fui entendendo cedo que ela é quase uma Marianne Muschini, assim, que chora quando o ator sai. A Claudinha é muito coração. Ela é muito coração, ela se importa mesmo com você, ela se apega, tanto que eu posso dizer que a Claudinha hoje em dia se tornou uma amiga que eu amo. É uma relação de carinho. Ela cuida da minha carreira, mas também cuida de mim enquanto artista. Eu não quero trocar de agente. Para mim, ela é a melhor empresária do mundo. Eu acho que a gente casou, sabe? Ela acredita em mim, eu acredito nela. É uma relação de confiança, de carinho e da gente se entender. Ela sabe que eu também tenho opiniões fortes, ela tem opiniões fortes. A gente se bate e se ama. Mas acima de tudo eu cresço, com ela eu cresço. Então se eu cresço, tudo vale a pena. A principal transformação, depois de entrar em contato com a Claudinha, não foi que ela tentou apagar o meu passado. Não foi de uma maneira qualitativa, de, olha, o teatro mais de grupo, mais bicho grilo. Eu era um artistão, andava de calça xadrez, eu era um moleque muito doido. Sabe? Ela não tentou apagar isso. Ela não tentou desvalorizar isso. Ela tentou ampliar. Entender toda aquela potência, todo aquele estofo que eu já tinha enquanto ator para outras linguagens. Então, acho que essa junção de todo o estofo que eu tinha enquanto ator, com uma visão mais de eu entrar dentro de uma lógica de produto, não matou o artista que eu sou. Eu acho que só potencializou para talvez chegar em mais pessoas. Eu acho que a Claudinha me ajuda nisso.